Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana, da mesa chave de cristal e da mesa multidimensional de Melquisedeque. Aonde nessa mesa, gente, eu esqueci de pegar ela agora, que ela tem uma pirâmide. Aí eu falei, pô, eu preciso falar com alguém que entende muito de pirâmide. E nada melhor do que o professor Paulo Iannuzzi. Boa noite, professor. Boa noite, Wagner. Mais uma vez, obrigado aí pelo TV Galáctica, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos apoiando. Como eu sempre digo, investindo o seu precioso tempo nesse trabalho. E o entender multipirâmide é por conta do Wagner, tá? Não tenho nada com isso, não. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Ô, meu querido, nós vamos começar a falar dessa pirâmide. Diz que tem uma pirâmide no Amazonas escondida, isso é verdade? É, uma só não, algumas. Isso aí já se sabe há muito tempo. Quanto mais existe em determinadas regiões o desmatamento, vem aflorando muitas marcas no solo de grandes cidades, civilizações antiquíssimas, né? E determinados monumentos não estão longe disso, inclusive pirâmides. Não do tamanho e proporção da grande pirâmide de Quéops ou da pirâmide asteca, né? Ou melhor, não asteca, os astecas herdaram aquilo ali, em Titihuacan, né? A chamada Cidade dos Mortos, Pirâmide do Sol, Pirâmide da Lua e o Templo de Quetzalcoatl. Mas pirâmides consideráveis, repito, não em grandeza de tamanho, mas algumas estão, obviamente, na Amazônia, como no mundo inteiro. Sabe-se que existe lá, mas são locais de difícil acesso, e que na década de 20, o grande pesquisador e militar, coronel Percival Fawcett, em cuja figura foi inspirada o personagem Indiana Jones, né? Esteve a serviço do Real Instituto Geográfico, ligado à coroa britânica, que patrocinou, sabe-se lá por quê, né, uma incursão na Amazônia peruana, boliviana e principalmente brasileira. E ele, um artefato, estava um artefato desconhecido e procurava justamente a origem desse artefato, pesquisando sobre cidades perdidas na Amazônia. Ou seja, nos mitos antigos, desde a conquista do Peru, onde Pizarro enviou uma expedição comandada por Francisco de Orellana, que foi a primeira a descer desde a nascente até a foz do rio Amazonas, passando por toda a Amazônia e tendo relatos incríveis à procura do Eldorado, que é bem mais do que uma lenda, e a cidade de Acacor, que os próprios nazistas incursionaram no Brasil na década de 30, procurando Acacor e outros indícios, são lendas, em princípio, mitos, em princípio, que têm muita substância, têm muito substrato com respeito a essas lendas amazônicas antigas, em termos de cidades, de monumentos, etc., e que volta à tona no momento atual de pesquisas sobre cidades perdidas, monumentos e passagens que existem no vasto território amazônico, né? A selva impenetrável em muitos pontos dificulta, obviamente, isso e, ao mesmo tempo, salvaguarda esses monumentos que aflorarão no devido tempo, no tempo certo, pois tudo tem um tempo de maturação e tudo no universo é medido e pesado. Então, no tempo certo, isso aflorará para contribuir com o processo relativo ao avanço para o terceiro milênio da humanidade em geral. E não é à toa que o estrangeiro, muitos países, muitos governos estão já há muito tempo de olho, né, aqui na Amazônia,
sob o pretexto ridículo de preservar a selva, né? E a gente sabe que não é nada disso. Existe muita coisa, muita pesquisa de cunho científico e arqueológico na Amazônia, além dos chamados místicos, espiritualistas, ocultistas, né? Que os antigos e até governos modernos, principalmente, repetindo, a partir da Segunda Guerra, pela própria incursão do Reich de forma arqueológica, não só na Amazônia, como no resto do mundo, promoveram, obviamente, com um cunho sério de pesquisa e de procura de algo que ainda desconhecemos ou que é classificado como mito, lenda, e não é nada disso. E as pirâmides, elas vêm trazendo muitas coisas. E esse negócio da caveira de cristal, que a gente assiste muita coisa, né? Inclusive, eu vou agora para o Serra do Roncador, dia 19 de dezembro, só volto dia 5 de dezembro. Tem muita coisa aí também, né? Você vai dia 19 de dezembro e volta 5 de janeiro, não é isso? Isso. Depois eu te dou algumas dicas que eu já estive lá, de uns lugares para você estar, pesquisar. É um local muito interessante. Eu vou pela segunda vez já. Já pela segunda vez? Então você já conhece alguma coisa lá. Ali será um dos berços da futura humanidade. Ali onde existem entradas para reinos subterrâneos, para as chamadas camadas dimensionais intraterrenas. Um dos pontos no mundo de entrada para isso é ali na Serra do Roncador, onde existem outras particularidades, né? Salvaguardadas, inclusive, por uma tribo chavante que ali existe, né? Com respeito ao crânio de cristal, que foi encontrado pela Mitchell Hedges, filha do arqueólogo Mitchell Hedges, na Guatemala, quando ela, bem pequenininha, criança, entrou num buraco que era debaixo de uma daquelas pirâmides e encontrou o crânio de cristal e salvaguarda até hoje esse crânio. Obviamente, outras pessoas salvaguardam, né, no lugar da Mitchell Hedges, e ficou conhecido como o crânio de cristal ou o crânio de Mitchell Hedges. Ele não é o único. Existem outros crânios de outros tipos de material, outras pedras, mas este exclusivamente foi até uma boa dica. Eu vou fazer uma live no TV Galáctica sobre isso, né? O crânio de cristal, o crânio de Mitchell Hedges, que em total é feito totalmente de cristal, tá? Quartzo branco, transparente, sem nenhuma ranhura, sem nenhuma linha interna, sem nenhuma mancha, sem nada. Crânio de cristal puro, em que, segundo consta até pelos maias, é de origem atlante, isso. Não tem nenhum indício em outra civilização do planeta de crânios como esse. Esse crânio de cristal, conforme foi confeccionado, não existe hoje tecnologia para produzir um crânio de cristal dessa natureza. E, segundo consta, ele emana energia. Ele emana verde negativo, que é o mesmo ponto energético potencial que a altura da pirâmide Kelps também emana, passando também pela Câmara do Rei, embora a Câmara do Rei fuja um pouco da linha central, né, da altura da pirâmide. Esta concentra maior volume de energia verde negativo, que pode ser pesquisado na radiestesia e principalmente no princípio radiestésico das semi-esferas de Belisal. O verde negativo é aquele que mata, é aquele que cura, é aquele que mumifica, enfim. Tem várias propriedades. Inclusive, em tubos de monitores antigos de fósforo,
de computador e das antigas televisões, o verde negativo era emanado, né? Enfim, este crânio também emite esse potencial vibracional, além de, teoricamente, segundo consta, das incursões, vamos dizer assim, paranormais, psicomediúnicas, sensitivas, etc., que volta e meia podem ser, obviamente, questionáveis, mas ele parece ser um acumulador de informações, um verdadeiro arquivo que pode ser mentalmente acessado. O crânio de cristal, ele implica mais mistérios e enigmas do que respostas, e atualmente ainda permanece envolto nesses mistérios e enigmas que, por enquanto, não foram decifrados, principalmente quanto à sua origem e muito mais com respeito à tecnologia envolvida para a sua confecção, que, repito, ainda não existe aqui no planeta algo que reproduza um crânio de cristal naqueles moldes, naquela natureza. E realmente foram os alienígenas que criaram essas pirâmides? Porque não tem explicação, né, Paulo? Tecnologia alienígena? Olha, tem muita gente que gosta dessa ideia, porque, primeiramente, nós vivemos um momento planetário bastante delicado, ímpar, sui generis, em que, ao mesmo tempo, temos algumas certezas, entre aspas, e algumas especulações colocadas como certezas. Temos que ter muito cuidado com isso. É preciso haver um critério bem grande e eliminar determinadas etapas até chegar no que pode ser uma explicação na falta de outras. Porque, em vista disso, que está sendo dito agora, o ET está na moda, o disco voador está na moda, ou seja, tudo, qualquer coisa que não sabe explicar é alienígena. E não é bem assim. A gente sabe que, no fundo, não é bem assim. Todo mundo sabe no seu fundo, no seu íntimo, que não é bem assim, né? Mas as pessoas, na maior parte das vezes, inclusive aquelas que se colocam na posição de guias, de orientadores, facilitadores, também, em determinados pontos internos, estão perdidos, desnorteados e se baseiam por motivos até mesmo inconfessáveis de se agarrar a esse tipo de teoria onde o alienígena é o culpado responsável por tudo. Tudo que envolve o desconhecido atualmente é por conta dos alienígenas. Existe, no caso das pirâmides, um leque de opções bem grande. Agora, dentro desse leque de opções, as teorias ainda vigentes, científicas, arqueológicas e da egiptologia tradicional, na explicação de como as pirâmides no Egito foram construídas, no mínimo, foge ao bom senso, por vários fatores que, se enumerarmos aqui, tomaremos o tempo da palestra indo até meia-noite, sem exagero algum. A questão é que a tecnologia de construção, pelo menos do complexo de Gizé, Kelps, Kelfin, Miquerinos e da própria Esfinge, e o nivelamento daquele terreno para a construção das pirâmides, que foi um trabalho tão ou mais hercúleo e importante do que a própria construção das pirâmides, o nivelamento do terreno, ainda é envolto em mistério. As teorias científicas vigentes, elas não justificam, por um mínimo de raciocínio, esse processo. Ainda mais que na arqueologia atual e na egiptologia. Confrontando-as, existe a equipe de engenheiros e geólogos que confirmam que, por questões de erosão e por questões geológicas, as teorias vigentes são praticamente impossíveis, e muito menos possíveis ainda os materiais alegados para uso das construções, no caso do Antigo Egito. Enquanto os egiptólogos mostram o martelo e o cinzel, engenheiros mostram que esses instrumentos, pelo menos em parte, não foram responsáveis pela construção, pelo molde, pelo corte e acabamento das pedras e o transporte das pedreiras. Muito bem.
Temos a teoria bastante provável de uma civilização anterior, muito mais potente em conhecimento e tecnologia e que desapareceu. E temos indícios disso no mundo inteiro e também, principalmente no Egito. Essa civilização, a Atlante, foi responsável, dentro dessa teoria, pela construção não só das pirâmides no Egito, como das construções de várias cidadelas e pirâmides no mundo inteiro. Temos vestígios de técnicas de construção, de alinhamento de pedras, etc., comuns nos monumentos no mundo inteiro, que remetem a uma civilização de influência global muito poderosa em termos de tecnologia e conhecimento, que antecedeu o período antediluviano e que desapareceu. Obviamente, seus vestígios, devido ao tempo, são muito poucos, quase inexistentes, a maioria deles submersos. Tá? E, dentro desse processo, é bem possível, como rezam as escrituras das antigas civilizações, que constam a visita dos deuses vindos dos céus, interagindo com os seres humanos, voltando para a sua origem com a promessa de retornar, e estamos vivenciando atualmente esse chamado retorno dos deuses. Tá? Eles foram com a promessa de retornar. Existe, justamente pela interação e pela inserção de conhecimento, a provável tecnologia vinda de fora do planeta para a construção das pirâmides e de outros monumentos, que são registros que vencem o tempo, por terem sido feitos em pedra, inclusive com algumas inscrições que resistem ao tempo e possuem, obviamente, um legado indelével que nos chega até os dias de hoje. Hoje em dia, armazenamos informações para o futuro em microfilmes, microchips e etc., com tecnologia moderna e, futuramente, em breve, com tecnologia que ainda não existe, que será descoberta muito mais avançada e que muita memória da nossa civilização atual será guardada ali, para o caso de nos autodestruirmos ou, futuramente, deixarmos esse legado para futuras civilizações. Mas aí vem a pergunta clássica, né? Será que futuramente, né, o ser humano terá condições de ler em microfilmes, em chips ou qualquer tecnologia avançada os registros que deixamos hoje? Talvez, pensando nisso, esses antigos astronautas ou deuses nos tenham deixado monumentos e conhecimentos em pedra para serem decifrados mais tarde, pois estas informações ultrapassariam o tempo? Se eles tivessem deixado isso, por exemplo, em microfilmes, milhares de anos atrás, ou uma tecnologia que para nós é desconhecida, teríamos condições de ler isso? Nós não conseguimos ainda decifrar esses monumentos em geometria sagrada, em escritos antigos, dando um cunho interpretativo atual ao que é antigo, a um pensamento que não é mais o vigente na era moderna. Quanto mais tecnologias avançadas, muito mais até do que nós temos hoje, como leríamos isso? O simples fato de pensar que, por exemplo, sofrendo uma catástrofe, um hecatombe, que levaria a humanidade à Idade da Pedra novamente, e isso fosse reconstruído, né? Arqueólogos do futuro, daqui a 5, 10 mil anos, ao escavarem os escombros de uma igreja, por exemplo, né, e achando um mosaico ou uma pintura de uma pomba, que para nós é a representação religiosa no catolicismo e no cristianismo do Espírito Santo, do Pentecostes, o que esses arqueólogos e cientistas do futuro interpretariam ao ver a pomba? Nossa, essa civilização antiga adorava animais, essa civilização adorava a pomba, ou esse ser alado que já está extinto. Eles dariam uma interpretação dentro do conhecimento deles e não necessariamente dentro do que ocorreu. E isso acontece hoje. Então é preciso muito discernimento
da parte científica, inclusive, muitos têm. E se existe essa necessidade na parte de quem tem formação, imagine na grande maioria que não tem formação e especula sobre essas coisas, né? Então, existe essa teoria da inserção de tecnologia alienígena num passado remoto antediluviano, Atlântico, que foi suficiente para se construir grandes monumentos, inclusive as pirâmides, pelo seu próprio tipo de construção, tá? Como existem outras tecnologias vigentes que podem ter sido redescobertas, uma vez anteriormente aplicadas, que podem ter uma alusão a um conhecimento mais remoto ainda, ligado ou não a extraterrestres. Não, eu particularmente não creio, a menos que eu esteja errado, que as pirâmides tenham sido construídas diretamente por extraterrestres, mas sim por uma tecnologia que foi deixada aqui, foi esquecida com o passar do tempo, mas que existe ainda em escrito, salvaguardada, como rezam as incursões psicomediúnicas de Edgar Cayce, na década de 30, abaixo da esfinge, onde muitos documentos explicativos sobre essas técnicas de construção antigas estão ainda lá. Se foram descobertas, estão ocultas ao público. Se não foram, estão prestes a ser. De qualquer forma, ainda temos que nos preparar como civilização, mais ainda para redescobrirmos essas técnicas e esses conhecimentos para aplicá-los de uma forma construtiva para a humanidade e não destrutiva, como já ocorreu no passado, e que ajudou a destruir a Atlântida. Essas terapias que as pessoas trabalham com pirâmide, por exemplo, eu confio muito nas pirâmides. Eu atendo com pirâmide de cobre, tanto a mesa, é que não dá para virar. Eu tenho aqui uma pirâmide de cobre que eu atendo com a mesa cósmica cigana. Eu atendo a pessoa dentro da pirâmide. Eu tenho uma pirâmide de ferro aqui, onde eu faço uma proteção, né? Para a mesa da Karen, para a minha mesa. E também temos pirâmides de orgonite. Minha pergunta inclusive o mago, né? Todo mundo diz que o mago, o chapéu dele é uma pirâmide porque ele recebe as informações através da pirâmide. O que você me fala sobre essas terapias que não só eu que uso, mas várias pessoas usam as pirâmides? Inclusive eu. No meu espaço, Pilares de Hermes, eu tenho uma pirâmide para tratamento piramidal. Tá? A pirâmide pode ser usada para tratamento piramidal, mas existem pré-requisitos para isso. No caso do chapéu do mago, o chapéu do mago é um cone. O que é um cone? Um cone é uma pirâmide de infinitos lados. Não existe somente a pirâmide tradicional de 4 lados, egípcia ou mexicana, asteca. Não. Existem pirâmides como em Marte, que são de base pentagonal. Existem as pirâmides tetraédricas de base 3, que entrelaçadas, ponta para cima e ponta para baixo, formam um Merkaba. Existem pirâmides heptagonais e assim por diante. Tá? Inclusive, para fechar o chapéu do mago, no interior dele, o chapéu correto, ele tem uma espiral de cobre que vai desde a sua base, contornando justamente o cone por dentro do forro do chapéu até o ápice do chapéu, até a ponta, justamente para receber energia cósmica e emanar energia telúrica, como uma pirâmide faz. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, ela tem um diferencial em termos de angulação e medida muito sutil. Quando eu estive lá, eu tirei fotos até mostrando isso, em relação à pirâmide de Khafre, ao lado, que tem uma angulação muito sutil, diferente da pirâmide de Quéops, e a pirâmide de Querinos, idem. O que mostra que o potencial vibracional de cada uma é diferente e serve para finalidades diferentes. A base terapêutica que você, eu e a grande maioria utiliza, em termos de pirâmide, é dentro das medidas da pirâmide de Quéops. Você tendo uma pirâmide pequena na sua mão, com as medidas de Quéops, você tem a grande pirâmide na sua mão em termos de potencial vibracional.
Mas essa pirâmide, ela precisa estar rigorosamente nas medidas de Kelps, na angulação correta do ápice interno, na angulação do lado da base da diagonal da base e o lado da base com a aresta, 51 graus e 51 minutos, ou então na medida base escalar do lado da grande pirâmide. Mas o que importa é o ângulo do ápice. Ele tem que estar correto. Uma vez adquirido isso, seja a pirâmide sólida ou seja ela oca com uma armação, essa armação pode ser de cobre, pode ser de ferro, pode ser de papel, papelão, pode ser de madeira. Evite o alumínio porque demora a carregar. Os melhores materiais são de preço proibitivo, que é ouro e platina, mas dá para se virar bem com uma pirâmide de cobre. Né? Ela, além das medidas, precisa estar no posicionamento correto. E quanto menos mexer, melhor. Esse posicionamento correto está ligado à orientação norte-sul, geográfico e não magnético. É preciso verificar o norte magnético e fazer a correção na bússola para o norte geográfico. Né? Ela precisa ter um fio terra, senão ela não vai funcionar, porque uma pirâmide nas medidas de Kelps e orientada corretamente, ela vai gerar uma antipirâmide etérica, e para que esse equilíbrio se dê, é preciso um fio terra, essa pirâmide. E o recomendado é não mais que 15, 20 minutos dentro da pirâmide. Senão o efeito é o contrário. A pirâmide é um amplificador. E deve-se entrar com a mente o mais neutra possível dentro de uma terapia piramidal, no interior de uma pirâmide. E aí a energia da pirâmide pode ser usada como em radiestesia, por exemplo, com testemunhos, né, uma foto de uma pessoa, um fio de cabelo, um pedaço de unha, etc. e tal, para um tratamento piramidal à distância. E a pessoa precisa estar ciente que está sendo tratada. Né? São pré-requisitos mínimos para o uso da pirâmide. Pessoas que colocam pirâmide pendurada no teto em cima da cama, ou então debaixo da cama, eu não recomendo, é contraproducente. Né? É um potencial de energia, ainda mais de verde negativo, muito alto. E é também interessante manter a pirâmide pelo menos a 3 metros de distância de qualquer aparelho eletroeletrônico, né, que esteja no ambiente. Tá? Computador, tablet, notebook, forno de micro-ondas, ar-condicionado, enfim. Desde que esse ar-condicionado esteja desligado, tudo bem. Né? Existem interferências mínimas, sutilíssimas, mas que existem no campo que a pirâmide gera. Tá? A cada medida de altura, esse campo inverte. Você pode até medir com pêndulo, ele gira ao contrário a cada altura que você some a pirâmide quando você o posiciona acima do ápice. Né? Então, isso tudo está ligado à terapia piramidal, que é bastante eficiente com o tempo. Né? São trabalhos que podem ser feitos, realizados, desde que se obedeça aos critérios que uma pirâmide exige. Lembrando que se você tem, para terminar, se você tem uma pirâmide na sua casa, você tem um mini aparelho e não somente um objeto decorativo. Uma pergunta aqui do ouvinte. Por que as pirâmides são usadas como túmulos e por que eles guardam tanto tesouro dentro das pirâmides? Ou só em filme que são mostrado isso? Olha, embora a teoria ainda vigente da egiptologia fale sobre as pirâmides como túmulos do faraó, elas foram e são de tudo que você possa imaginar, menos túmulos. A Grande Pirâmide, por exemplo, a Pirâmide de Kelps, cujo nome Kelps é uma transliteração grega do nome original egípcio Rufo, que é o nome do teórico faraó construtor da Grande Pirâmide. A gente sabe que não foi ele. Mas tudo bem. A pirâmide de Rufo, por exemplo, ela tem a Câmara do Rei e o sarcófago iniciático. Era a Câmara de Iniciação. A suprema iniciação
dentro da Grande Pirâmide de Quéops. Né? Elas nunca foram túmulos, não se encontrou até hoje em nenhuma pirâmide, nenhum túmulo, nenhum cadáver, nenhuma múmia de nada. Muito pelo contrário. Né? E tesouros, eles não esconderiam tesouros em pirâmides, isso é coisa de filme. Isso não existe, nunca existiu. Os tesouros eram guardados junto com as múmias, com os sarcófagos nas tumbas, especialmente dos Vales dos Reis, no Vale dos Reis e em alguns outros lugares do Egito, né, onde os saqueadores de tumbas já fizeram há milhares de anos o serviço de surrupiarem os magníficos tesouros dos faraós. O único que sobrou até então, pelo que se sabe, foi o faraó Tutancâmon, cuja tumba foi protegida por ter sido construída embaixo de uma outra, que foi soerguida tempos depois. Né? Então ela esteve escondida dos saqueadores. Por isso que foi descoberto aquele tesouro enorme de aproximadamente 5.000 peças. E na última quinta-feira fizemos 100 anos da descoberta de Howard Carter e Lord Carnarvon da tumba de Tutancâmon. Né? Então, nas pirâmides no mundo inteiro, tá? Não encontramos tesouro de forma alguma, e muito menos múmias, com uma única exceção. Tá? Na pirâmide de Palenque, né, Maia, encontramos uma laje, que é a chamada laje do astronauta, e essa laje era a tampa do sarcófago de Pakal Votan, monarca maia. Estava ali com a sua máscara de jade. Né? Mas aquilo ali tem uma outra conotação, bem diferente, principalmente da pergunta que foi feita. Inclusive, como é um podcast, gente, a gente pode mudar de assunto. Paulo, você falou sobre a Serra do Roncador, sobre os intraterrenos. Eu fui para lá, realmente, eu parei. Tem um aeroporto que a gente passa em Barra do Garça, né? Eu fui para Chavantina, inclusive comprei várias coisas da aldeia lá, né? E eu fui levado numa projeção lá mesmo, estando lá de olhos abertos, para dentro de uma caverna de cristal, onde eu flutuava. E lá eu fui para uma outra, como se fosse coisa de filme mesmo. Eu estava acordado, eu fui para um lugar onde tinha várias, não era só intraterreno, mas tinha várias civilizações extraterrestres com vários formatos, aonde eles estavam fazendo uma nova cidade. E lá eu recebi a informação que eles iam ajudar quem estava em cima, mas seriam os escolhidos. Isso procede porque lá eu não andava, eu flutuava. Procede, tem vários fatores diferenciais ali com relação aos intraterrenos propriamente ditos, que são extraterrestres que ficaram aqui no Deicídio Atlante. Muitos voltaram para os seus sistemas de origem, outros ficaram por aqui e deram origem ao chamado governo oculto do mundo, a nível espiritual, ligados à Grande Loja Branca, Grande Fraternidade Branca Universal, ligados à Shambhala, às embocaduras de saída para a superfície, que estão no mundo inteiro. Roncador é uma, Machu Picchu tem outra também, Yucatán, Sintra em Portugal, pirâmides no Egito, ali no Cairo, o Himalaia, a região que miticamente é chamada de Shangri-La, é o berço da antiga civilização pré-tibetana, pré-budismo tibetano, do xamanismo tibetano, que são o Zansung, ou Shangchung, né, do Monte Kailash, a morada de Shiva, que é um monte no Himalaia especialíssimo. Aquilo ali tem um babado fortíssimo. E outros pontos no planeta também. Junte-se a isso bases extraterrenas, pessoal de fora que vem para cá, que já são muito poucos mesmo, porque a maioria já está aqui há muito tempo,
nós dividimos o planeta com eles. Tá? Então, eles têm bases intrasubmarinas e intraterrenas, comungando com essas civilizações que lá já estão há muito tempo. E construindo e reconstruindo, são vários níveis, e que, num determinado momento, segundo até a profecia tibetana, aflorarão novamente a superfície. Quando isso vai se dar, segundo a profecia, quando o homem estiver preparado, com a alma preparada para esse momento. Tá? Então, muito mais do que você sentiu, viu, experimentou, outras coisas lá que funcionam, inclusive fisicamente. Não só na entrada ali das cavernas, em que o cacique Chavante ele até leva pessoas ali, mas de um determinado ponto ele não passa, porque não pode, porque recebeu ordem para isso, como um lago que tem ali dentro da mata, muito interessante, ali no Roncador mesmo, em que até hoje não se descobriu o fundo. Foram feitas medições do lago, nesse lago, há muito tempo. Não se descobriu a profundidade desse lago. Tá? A última medição tem aproximadamente 200 metros. E não foi conclusivo. As pessoas observam, saindo das águas desse lado, o fenômeno da mãe do ouro. São as bolas de luzes incandescentes, flutuantes, voadoras, de cor amarelo-ouro. E o mais interessante é que você não pode chegar perto do lago sem a escolta de um índio. Porque se você tentar, primeiro você vai ver uma flecha cair 10 metros à sua frente. Se você insistir, vai cair uma flecha na tua frente, perto do teu pé. Se você insistir, vai ser no seu peito. Se você não tiver com um índio do lado, você não entra. Então existem no Roncador e em outros lugares esse tipo de salvaguarda de lugares sagrados que, pelas histórias, são pontos de comunicação interdimensional, seja a nível intra, seja a nível extra. Realmente é um local que encerra muitos mistérios. Eu fui em 2018, estava fechado. Desculpa, Paulo, dá um adendo aí. Fui em 2018, estava fechado, nem com índio você poderia chegar lá. Agora eu não sei, né? Eu vou agora no final do ano para ver como vai estar lá. Mas não podia ir em lugar nenhum, quase. Porque para ir com índio, você tem que ir na aldeia Chavante. Para entrar na aldeia Chavante, você precisa de autorização da FUNAI. Mas mesmo com autorização da FUNAI, o cacique é que vai determinar quem vai entrar na aldeia e quem não vai. Muito mais ainda acompanhar alguém a um determinado ponto ali, como esse que eu citei e outros que existem. Lá é um lugar assim que é uma energia. Eu tomei banho lá na fazenda do... Esqueci o nome do senhor agora. Eu entrei com a dona Tereza. Sim. Na pedra saía água. Eu tomei banho naquela cachoeira que sai a água da pedra. Aquilo foi maravilhoso para mim. É fantástico. Dona Tereza, viúva do grande hierofante do Roncador, que veio da Alemanha para fundar, né, um trabalho junto à iniciação Inca que ele recebeu. Ele era conhecido, o nome dele era Udo Oscar Luckner. Eu conheci a viúva dele, que é a Dona Tereza. Ela me mostrou muitos manuscritos e desenhos dos contatos que ele tinha com as civilizações intraterrenas e da iniciação Inca que ele recebeu. E ele, a partir daí, foi conhecido como Hierofante do Roncador. É uma história muito interessante, que vale a pena pesquisar. Eu trouxe os livros dele e lá na frente da casa da Dona Tereza, que a gente teve o prazer de dormir lá, eu e a Karen. Ela convidou a gente, ela que levou a gente para tudo, para a Serra do Roncador, tudo. Ela falou, eu vou levar. E levou o Geninho, estava lá com a gente também, Genilton. Aí, Paulo, foi engraçado que é o seguinte, tem 3 árvores na frente da casa dela. Aí eu lembro muito bem que quando nós fomos dormir, a árvore estava de um jeito.
Quando eu acordei, estava do outro. Aí ela falou, aí eu falei com ela, falou, são os guardiões aqui. Inclusive, são os guardiões daqui. Quando a gente entrou na Serra do Roncador, ela deu um incenso para mim, para Karen, e falou, acende o incenso para pedir licença para vocês. Claro. Tem que pedir licença. Inclusive, aquelas montanhas ali do final do Roncador, com aqueles espigões de pedra, ela comprou aquele terreno todo, comprou as montanhas para evitar qualquer especulação imobiliária, né? Ela comprou aquilo tudo. Foi o melhor que ela fez. E aos pés da montanha tem toda uma região ali, toda uma área, não sei se foi lá que você foi, que obedece a esses princípios aí que você descreveu. Lógico que eu fui. Com ela ainda, onde ela comprou ali, tudo certinho. Uma coisa maravilhosa. Eu participei, inclusive, do que eles fazem no sábado, às 18 horas, eu participei. E a energia do mestre Udo não tem para ninguém. É uma coisa que até hoje... Você foi na caverna onde tem a pirâmide? Foi. Olha a pirâmide aí no meio disso tudo. A tecnologia piramidal, melhor dizendo. É verdade. Olha, Paulo, tem muita coisa para contar sobre o Roncador e a gente teria uma live inteira aqui. Eu tenho vídeo de tudo de lá, tenho foto de tudo de lá. Foi uma coisa assim maravilhosa estar com a dona Tereza, porque ela é uma pessoa assim que... Sim, olha, sim. Endosso o que você diz. Eu estive lá, quando estive lá com ela, foi muito bom. Fomos uma equipe, né? Fizemos um trabalho ali num evento, num congresso ufológico do Araguaia, na época, né? Promovido pelo Ataíde, que nos recebeu muito bem, que considera a relação dele com a Tereza é de praticamente mãe para filho, né? Ele nos recebeu muito bem ali, enfim. E aproveitamos a ocasião, além das palestras que eu, doutora Gilda Moura, professor L'Oreal Rocha, nosso amigo esteve lá conosco, além das palestras que ministramos, nós percorremos a região toda, cada local ali fantástico. E tivemos essas experiências aí, né? Além de outras. Foi um momento muito legal de experimentação e pesquisa. Foi ótimo. Então, eu endosso tudo aí que você está falando. Eu estava procurando aqui, que eu tenho o vídeo da dona Tereza, ela falando sobre o Roncador, falando sobre tudo lá. Às 6 da manhã, nós dormimos na rede. A Karen não dormiu, né? Com medo da onça lá, com medo de javali. Ela não dormiu de jeito nenhum. Não, mas a onça fica no lugar dela, dentro de um ambiente desse, fica no lugar dela. Mas que existe onça por ali, existe. Né? Existe. Existe locais fantásticos. Aqui onde eu estou, tanto que a Karen está em São Paulo, eu estou no sítio. Por quê? Eu estou montando o criatório e eu comprei ontem umas angolinhas, porque tem que ter angola aqui, que é bom. Comprei 50 angolinhas. E hoje, pela manhã, eu vi um viadinho passando, maior do que meu pastor. Ele correndo e os cachorros correndo atrás dele. Eu falei, se tem cachorro aqui, correndo atrás de viado, uma hora eles podem vir aqui e querer pegar meus bichinhos aqui. Aí eu falei, cara, você vai para São Paulo, eu fico aqui, para proteger os bichinhos. Uhum. E se tem viado, tem onça. Aqui então, no estado do Rio, numa cidade próxima, num sítio, uma onça parda foi vista, foi capturada e reintroduzida na natureza. Onça parda, por aqui. Como no mundo inteiro, né? O homem começa a invadir áreas que são de domínio dos animais, os animais ficam sem caça, eles começam a procurar comida onde tem. Pessoal, nós estávamos com uns problemas de internet, o Paulo também, mas ele não saiu da TV Galáctica. O programa dele está sempre aí, pelo amor de Deus. O Paulo, eu queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos. Por mim, ficaria até amanhã, mas daqui a pouco tem a Karen Rodrigues, tem um outro programa agora. Que vai Sim, ótimo. A gente continua outro dia, porque pirâmide é um assunto quase que inesgotável. Tanto é que eu ministro curso sobre pirâmides,
Já dei 2 seminários de um dia inteiro só sobre a pirâmide de Kelps, sem falar nas outras, né? Existe realmente muito material. É uma biblioteca de pedra, encerra muito conhecimento. Então, obrigado, Wagner. Vocês podem me procurar pelo WhatsApp para um contato mais direto com a Pilares de Hermes Escola de Mistérios, onde oferecemos cursos, seminários, vivências, conferências, etc., tudo pelo autoconhecimento, pela autorrealização, no 21 98273 9603. Perdão, esse número também é o WhatsApp. Vocês podem procurar também pelo canal. A exemplo, TV Galáctica também tem um material bastante considerável no meu canal, onde até mesmo as palestras que eu ministro para o TV Galáctica, gentilmente, o Wagner e a Karen permitem que eu poste também no meu canal, que é o youtube.com/@Paulianuzzi Pilares de Hermes. Tá? Ou então /C/Paulianuzzi Pilares de Hermes. O Instagram, @Ianuzzi Pilares de Hermes, e o Facebook, Paulianuzzi Pilares de Hermes. Ok? E conto com vocês, quem for do Rio de Janeiro, ou quem quiser nos visitar, no presencial, no Pilar, na sede do Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que já voltamos às atividades presenciais, a Rua General Roca, número 778, Sala 602, Tijuca, Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando e prestigiando. Obrigado, Paulo, em nome meu, em nome da Karen Rodrigues, TV Cron, TV Cotia, Rádio WArt, todas as plataformas, muito obrigado, volte sempre. Pessoal, o Paulianuzzi é maravilhoso. Se a gente ficar aqui, vai ficar horas, dias, e ainda tem muito conteúdo aí. Paulo, gratidão, uma boa noite. Eu que agradeço. A todos. A todos, namastê, Jai Shri, Om Tat Sat para todos.